Olá a todos, eu me chamo Breno Matheus, sou engenheiro agrícola e trabalho com análise de dados e agricultura de precisão. E hoje eu trouxe esse vídeo aqui para a gente falar sobre NDVI e automatização da geração desse índice, né? Através de linguagem de programação Python. E também a gente vai usar um pouquinho do QGIS para editar algumas coisas aqui que precisam estar alinhadas. Mas então tá, vamos só começar do início. O que é o NDVI, né? O NDVI ele é um índice que varia de -1 a 1, que o mais importante é saber o que ele indica, né? O que ele indica? Quanto maior o valor dele, quanto mais próximo de 1, ele quer dizer o quê? Tem mais a vegetação, a cultura ali, né? Ela tá com maior quantidade de folhas, de folhagem, né? Maior vegetação, ou seja, quando o produtor planta, né? Vai ter ali a palhada ali do solo, plantou, aí vai nascendo as primeiras plantinhas, essas plantinhas vão crescendo e conforme elas vão crescendo o NDVI, né, a gente vai tirando, se formos tirar o NDVI dessa escalada, né, das plantas, do crescimento das plantas, ele vai aumentando até o ponto de senescência, quando a planta, né, a cultura anual, estamos falando aqui de culturas anuais, ela começa o quê? Depois que ela encheu os grãos ali, né, vamos pensar numa soja aí, ela vai começar a secar e ela também o índice do NDVI vai abaixando também, né? Ela vai perdendo o verde, ela vai ficando ali uma cor mais amarronzada, cinza, né? Então o NDVI vai abaixando. Então esse é só uma ideia pra gente ter, é importante a gente falar isso pra gente saber o que é o NDVI, né? Ele é um índice que indica a saúde das plantas e que ele também abaixa, ele sobe durante o tempo e abaixa, né? Então tá, qual que é a divulgação, qual que é a motivação, né, para eu fazer esse vídeo? Eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode fazer, gerar essa informação de modo gratuito. E por quê? Porque nem todos os produtores têm o sistema ou sabem como gerar esse tipo de informação, ou se gera, leva um certo tempo, né? Vamos tentar automatizar isso aí. Eu fiz aqui vou dizer nem um programa, né? Um algoritmo ali que vai receber 3 arquivos. A gente vai receber um shape e duas camadas rasters, né? Que seria a banda vermelha e a banda NIR, que são necessárias para a gente fazer um DVI. Tudo gratuito, vocês vão ver que é bem tranquilo. Tudo de graça, que é tudo de graça. Então tá, esse foi o objetivo, né? A informação atualmente não pode ser apenas precisa, ela também precisa ser rápida, essa era que nós estamos vivendo. As configurações aqui, né, como eu já comentei, a gente vai precisar de um shapefile, que eu vou mostrar como é que a gente organiza ele. E também eu vou ter que pedir para vocês, né, se vocês forem utilizar isso aqui, vocês têm que obedecer rigorosamente o nome dos arquivos e formatos por meio do bloco de notas chamado config, que é onde a gente vai fazer nossas configurações para o algoritmo funcionar. Entendeu? O que é um algoritmo? É como se fosse um programa, né? O algoritmo é um programa, só que é um programa em estágio inicial, né? Você está perguntando o que é um algoritmo. A gente vai fazer então o download desses rasters também, né? No site da Copernicus, que é um site europeu, através do satélite Sentinel-2, das bandas 4, que representa a banda vermelha, e 8, que representa a banda do infravermelho. Nós também temos o site do INPE, que é um sistema ali, um site ali brasileiro. E temos o satélite Cibers, que assim, por sinal, é um site que eu até acho mais intuitivo, só que ele tem uma precisidade muito grande, né, de 30 dias. Aí para a cultura anual fica um pouco difícil a gente utilizar, então a gente vai utilizar o Copernicus, do site Copernicus, e o satélite Sentinel. Dito isso, né, para não enrolar muito, vamos então, eu vou mostrar as pastas aqui, né. Bom, gente, eu acho importante primeiro explicar um pouquinho das pastas para vocês entenderem, né, como é que vai ser o processo aqui.
eu vou disponibilizar esse zip aqui, zinhar, né, que nada mais é do que essa pasta zipada que eu vou abrir agora, né, vou mostrar pra vocês. E aqui é o seguinte, aqui é o nosso sisteminha, ele tem que ter todas essas três, tem que ter essas, perdão, essas três pastas e esse executável aqui, né, que é o nosso programinha, né, vamos dizer assim. E o config, onde a gente vai fazer nossas configurações. Então tá, primeiro vamos começar na pasta arquivos de entrada. Essa pasta de arquivos de entrada, eu tenho aqui um shape, né, que eu vou mostrar depois como é que ele está organizado. Eu tenho que salvar o shape da minha fazenda aqui, e ele tem que estar organizado de uma maneira ali que eu vou mostrar no QGIS. Aqui também eu vou colocar minhas bandas, banda vermelha e banda do infravermelho aqui, que vamos baixar, eu também vou mostrar isso, né? Vamos voltar aqui agora. Aqui os arquivos saída, ela tá vazia, né? Mas é porque, seguinte, quando eu executar o programinha ali, vai aparecer todos os meus talhões da fazenda aqui, né? Da data que foi tirado do NDVI. Beleza? Então essa pasta aqui ela vai começar a encher um monte de arquivo aqui, ela vai ser como um banco de dados de NDVI. E foi bem interessante isso aqui, porque eu planejei isso aqui de uma forma, depois eu vi do jeito que eu nomeei os arquivos, ficou um banco de dados praticamente, uma ideia bem interessante. Legenda, né? A única coisa que você pode mexer aqui é nesse logo aqui, por exemplo, você tem sua fazenda, e você quer usar o logo da sua fazenda, você pega um PNG, joga aqui e substitui, coloca o mesmo nome, logo aqui tem que ser o mesmo, com L maiúsculo, e as outras letras minúsculas, né? Aí ela vai colocar no relatório que a gente vai gerar aqui pra frente. Tem que ser igual, gente. Pra ele funcionar tem que ser assim. Tem que ser tudo igual. Não pode ter nenhum tracinho, espaço, nem nada. Aqui o algoritmo, né? Quando tiver tudo organizadinho, a gente dá 2 cliques aqui, vai aparecer um prompt comando. Ele vai carregar e vai executar talhão por talhão. Vocês vão ver. E esse bloco de notas aqui é onde a gente vai fazer nossas configurações aqui. Depois eu vou mostrar como é que mexe nisso aqui. Mas nada mais é do que copiar e colar. Só isso. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona isso aqui depois. Tranquilo? E aqui também uma coisa que eu adicionei, os sites aí, né? No seu outro bloco de notas aqui. O site do INPE e o site do Copérnicos, pra gente baixar as imagens aí, caso vocês não consigam encontrar pelo Google, né? Bem difícil, mas tá aqui. E aqui meu nome, que eu faço, e meu número, caso vocês queiram entrar em contato. Beleza? Então vamos para a próxima parte no QGIS. Bom, gente, estou aqui no QGIS agora, né? É o seguinte, eu peguei aqui um lugar aleatório aqui no QGIS aqui, perto de Sapezal, aí, uma cidade agrícola, né? Vocês podem ver aqui. E criei, né? Criei esses polígonos aqui, ó, camada multipolígono. Desenhei aqui, né? Mas você pode utilizar se for mapeado também, não tem importância. A única importância aqui é que sejam, né? Cada talhão uma feição, né? Positivo. E tá aqui. Se eu quiser, né? Vou criar mais um aqui só para mostrar. Vou editar a camada aqui, né? Vou criar um quadrado aqui de qualquer jeito aqui. Aqui um talhãozinho quadradinho. Dá ok, beleza. Criou. Beleza, agora eu vou mostrar a tabela de atributos, né? Seguinte, quando você criar o seu aí, né, você tem que seguir o mesmo, o nome de coluna tem que ser igual. O que está aqui tem que ser nome, área, fazenda, ID, cultura, plantio, cultivar. A ordem que eles aparecem aqui não tem importância, mas o nome tem que ser igual. Tem que ter essas colunas, tem que ter
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Tem que ter então a coluna nome, a coluna área, a coluna fazenda, a coluna ID, a coluna cultura, a coluna plantio e a coluna cultivar. Porque se não tiver, o algoritmo vai dar erro, né? Ele vai dar erro porque ele não está tratando de se tiver essas exceções no começo, né? Então ele tá bem, tem que seguir bem certinho. Todas as linhas aqui estão em formato texto, né, string. E vamos lá. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, né, uma outra coisa. Ó, eu coloquei aqui em 2 janelas mais ou menos. Vou diminuir aqui um pouco. Vou selecionar um talhão para vocês verem. Ó. Se eu selecionar esse talhão, é o talhão que eu acabei de criar. Ele está aqui sem nome nem nada. Vamos nomear ele aqui logo, né? Eu vou colocar aqui, sei lá, a fazenda tem o padrão de chamar campo 01, 02, 03, aqui então já seria o campo 07, né? Beleza. Tem a área dele, vou calcular depois. Fazenda, pertence à mesma fazenda, que eu estou chamando aqui de Graciosa, né? O ID eu vou colocar o mesmo número do campo. Isso aqui vocês podem variar, viu? O importante é ter o nome, não pode estar vazio. Aí aqui eu preenchi alguns, né? Eu vou dizer aqui que... Deixa eu ver a data do plantio. 15 do 1, 16 do 1, 7 do 1, 12 do 2 do ano anterior. Beleza, eu tô aqui com uma situação seguinte. Eu tenho 3 talhão plantando milho safrinha e 3 talhão plantando algodão safra, né? Qual que é a ideia desse algoritmo? Você vai realizar esse processo aqui, você vai realizar uma vez ali no começo da safra e uma vez no começo da safrinha, pra você tirar os NDVIs, entendeu? Porque isso aqui são informações que vai colocar no relatório automaticamente. Então tá bom. Aqui eu vou dizer então que também vai ser um milho safrinha. Ele plantou dia 19 do 1 de 2023. Plantou 19 de janeiro de 2023. Cultivar aqui eu vou inventar aqui o HHH, né? Lembrando que isso aqui não são informações reais, né? São informações que eu criei aqui só para dar o exemplo, gente, né? Eu não ia divulgar esse tipo de coisa. E a área aqui, vamos calcular a área. Como é que vocês podem fazer, né? Ou se vocês já tiverem aí o talhão, né? Vocês preenchem do jeito que tá. Mas se vocês não tiverem, não tem problema. Tá selecionada a feição, né? A gente vai aqui, atualiza campo existente? Não. Aqui, ó, atualiza apenas uma feição, beleza. Atualiza campo existente, tem que colocar, né? A gente vai atualizar o da área, ficar cifrão, área, divide por 10.000. Só que daí ele vai dar muitas casas decimais, eu não quero, então eu vou colocar aqui a função ROUNT, abre parênteses, né? E aqui ele pede o número de casas decimais, eu quero 2 casas decimais, fecha parênteses. Atualiza tudo certinho, ó, vai aparecer lá, gente. Tô mostrando aqui porque ensinar vocês como é que eu mexo nisso aqui, né? Atualiza apenas a feição selecionada. Feição. Vai atualizar só o 7. O 7 está selecionado, né? Clicar. Ó, atualizou o 7, beleza. É isso que eu queria. Salvei. Aí vocês fez isso aqui uma vez para vai só aumentando aqui o número de talhões, né? Se estiver aí, vai atualizando isso aqui. E é isso aí, gente. Vocês entenderam? E é bom a gente também, né, antes de sair daqui, a gente reparar bem onde está a localização da nossa fazenda em relação a alguma cidade próxima, porque lá no Copérnicos é um pouco meio difícil a gente procurar por lá, ao contrário do INPE, né? Mas é isso. Agora a gente vai lá no INPE, eu vou mostrar para vocês como é que baixa as imagens de satélite. Positivo. Bom, gente, agora eu estou aqui no site do Copérnicos, é um site europeu, onde a gente vai baixar nossas imagens de satélite aqui gratuito. Você só tem que fazer um cadastro aqui, que é bem básico mesmo. E tá aqui a interface dele, né? Vamos lá, vamos mostrar como é que é.
Aqui eu vou em Google Play só para achar minha cidade mais próxima aqui, que é Sapezal. Sapezal deve estar aqui, né? Deixa eu aproximar aqui perto. Você tem que dar um zoom aqui para ele aparecer a cidade mais próxima. Porque como é uma cidade menorzinha, ele não vai mostrar o nome, a não ser que aproxima. Beleza, tá aqui Sapezal, eu sei que meu talhão tá por aqui, ó. Minha fazenda, né? E tá aqui, ó. Foi bem tranquilo achar. Tá aqui. Vou aqui nesse pentágono, né? E vou clicar nele, né? Clicar no quadrado agora. Vou dar um clique e vou selecionar toda a área da minha fazenda para ele buscar imagens que passem por aqui, né? Vamos em Search. Escolher o Sentinel 2 aqui. Escolher o L2A. Também tem um L1C, também selecionar. A diferença dos dois aqui eu acho que é nível de processamento. Um deve ter algum tipo de correção, mas para nós não vai fazer muita diferença. E vamos lá, né? Em questão das datas. Data a gente não pode confundir as coisas aqui, senão a gente não pode baixar errado. Nós temos ali um algodão safra plantado em dezembro e um milho safrinha plantado em janeiro, né? Então a gente tem ali 2022 do 10, vou colocar do 11, né? Vou colocar tão para trás não, porque foi dia 15, primeira data, né? 22 de novembro, 15 de novembro de 2022 é a nossa data inicial, e nossa data final eu vou colocar 23 de março até o dia 15 ali também, né? A data aqui é o contrário, isso aqui é meio comum de aparecer em esses sites aqui de língua inglesa. Tá bom, tá aqui, né? As duas datas. Eu vou tentar baixar, eu vou baixar 3 imagens aqui. Vou tentar baixar uma ali de dezembro, uma ali de janeiro. De dezembro, vou tentar baixar do dia 15. Não, de dezembro eu vou baixar do dia 30. De janeiro também eu vou baixar do dia 30 e de fevereiro eu vou baixar uma do dia 30 também. Vai ser essa a ideia. Aqui também é o número de nuvens, né? Vou deixar 70. É a quantidade de nuvens que tem numa imagem, né? Vou deixar 70, né? A gente vai verificar se tem nuvem ou não olhando ali. Vamos dar um search. Guardar um pouquinho, né? Meu computador é um pouco lento, mas se demorar muito eu dou um corte. Bom, gente, voltei aqui. Eu dei um corte de 20 segundos. Tentar baixar aqui uma imagem aqui de dezembro, dia 30, né? Só que tem uma época muito chuvosa que parece que foi. Aqui eu já estou baixando uma imagem que eu estava olhando do dia 11, do 22 do 11. Vou escolher mais 2 imagens aqui. 25 de 11 de 2022 é a nossa primeira imagem. Vou tentar baixar uma de janeiro aqui, né? Vou tentar achar uma imagem aqui que não esteja muita nuvem, mas foi uma época bem chuvosa aqui. Por isso que é bom a gente ter um drone, né? A gente pode fazer esse voo aqui, ou tiver outros sites, né, que a gente pode consultar. Vou baixar essa. Vou tentar baixar mais uma aqui. Ó, tem essa aqui, mas essa aqui eu não sei se tem nuvem na frente. Deixa eu ver. Vou colocar visualizar aqui. Já tem umas nuvens aqui, gente. Muita nuvem. A gente também pode usar o site americano.
é o SGS, se eu não me engano. Mas enfim, eu vou dar um corte aqui, vou ver no site do INPE se a gente vai conseguir uma imagem por lá também. Bom, gente, eu entrei aqui no site do INPE. Ver se a gente encontra mais alguma imagem de satélite. Eu venho aqui, coloco o Cibers S4A, vou selecionar o WPM L2DN e o Cibers 4A WPM L2DN. Esses aqui vão ter as imagens com resolução de 8 metros. A dificuldade daqui, né, é que a gente tem uma precisidade muito grande, né? Tinha que ser mais dias aqui. Ou ter um drone, né? Mas enfim, aqui está a Sapezal, aqui está a nossa fazenda, é o mesmo processo. Vamos aqui em desenhar um quadrado aqui. Damos um clique, selecionamos nossa área. Selecionei aqui esses dois satélites aqui. Vamos em consulta. Eu vou colocar a data inicial aqui que eu coloquei 15/11/2022, né? E até 15 de janeiro, fevereiro, março de 2023. Vamos filtrar e ver se a gente encontra alguma imagem de satélite aqui. Encontramos a do 11. Muita nuvem, né? Aqui tá, aqui que podemos utilizar essa daqui, dia 30/11. Vamos ter que utilizar essa daqui mesmo. Vamos baixar ela aqui. O bom desse site aqui é que a gente baixa só as bandas que nós queremos, né? Ó, temos banda red aqui, aparece, damos um clique. E banda near, damos um clique. Vai baixar as duas. Então, depois desse trabalhinho aqui que a gente teve de achar as imagens, eu peguei 2 datas apenas. A ideia era pegar 3, né? Mas como teve esse probleminha do azar que nós tivemos de pegar nuvens, mas é bom que vocês vejam que é uma coisa normal, né? Vocês não se assustem se acontecer com vocês também. As nuvens atrapalham. E por isso que é bom ter um drone também, né? A gente consegue fazer sobrevoo lá e vai usar aqui da mesma maneira, né? Beleza? Agora eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar como é que a gente vai organizar esses arquivos que baixamos. Positivo, vamos lá então. Bom, gente, agora, né, depois de baixar as imagens de satélite lá, aquele problema com as nuvens, eu baixei duas imagens, né, uma no Copérnicos e uma no INPE, né. Aí depois eu procurando consegui achar mais uma ali no Copérnicos, e no total eu tenho 3 imagens aqui, né. Eu só peguei e joguei aqui na pasta, né. O do INPE já vem só as bandas, né, já vem as bandas soltas. E no Copérnicos vem em zipado, né, tem que zipar. Então vamos zipar aqui, né. Vamos selecionar as duas e botão direito, extrair cada arquivo para uma pasta separada, né. E vamos lá então. Daí eu vou explicar certinho aqui como é que é o processo de configuração. Bom, extraiu as duas. Vamos lá então. Vamos entrar aqui numa das pastas que foram descompactadas. No Copérnicos tem isso, né? Baixa um monte de arquivo. A gente vai entrando aqui, clicando, vai entrar na pasta granule. Depois aqui no nome aqui do arquivo aqui. Vamos em img data, escolher R10, que é a resolução 10.
Daí a gente vai escolher aqui as bandas vermelha, que é a banda 4, pelo B aqui eu sei, e a banda infra do vermelho, que é o B8 aqui. Então a gente seleciona as duas, Ctrl X para recortar. Vamos jogar ela aqui na pasta aqui normal mesmo e vamos para a próxima, que faz o mesmo processo. É Granule, nome aqui, IMG Data, R10, selecionar a banda 4, a banda 8, Ctrl X ou recortar aqui, né? Voltar aqui tudo e jogar ela aqui. E daí a gente pode excluir esses outros aqui que a gente não vai utilizar. Vamos tá aqui nossas bandas, vamos selecionar todas aqui, recortar. Vamos aqui abrir a pasta do algoritmo e vamos em arquivo de entrada, jogar elas aqui, né? E vamos lá começar a configuração agora. Vou voltar aqui. Vamos abrir o bloco de notas config. 2 cliques. Aqui eu aperto tecla Windows e setinha, né, para ficar separado assim em janela, né? Até fazer com o próximo aqui também, né? Isso aqui eu tenho que diminuir. Mexer na configuração aqui, mas vamos lá. Deixa eu tentar aqui, ó. Aqui deu pra ver melhor. O que a gente vai fazer aqui? Vamos começar pelo Cibers mesmo. Banda 3, ó, tem um nome aqui, a data dele é ao contrário, né? 17/12/2022. Foi quando tirou a imagem do NDVI, né? A de baixo é o mesmo nome, só muda a banda, né? O 3 por 4. Então vamos copiar aqui, renomear, a gente Ctrl C e a gente vai aqui na nossa configuração, a gente apaga esse primeiro nome aqui e cola por cima aqui. A gente também tem que colocar o formato da imagem, né? No Cibers, né? A gente baixa como arquivo TIFF. Então aqui a gente tem que colocar, depois de copiar o nome, ponto. Perdão, gente. TIFF é o formato do arquivo. E de baixo a gente também faz a mesma coisa. Renomear, copia o nome, cola, ponto, TIFF. E daí aqui embaixo, né? O config, voltando do início, né? Agora, essa é a primeira linha aqui, config limite. Nome é o nome do seu shape. Tem o nome do meu shape aqui que está na pasta, fazenda graciosa.shp. Tá aqui. Aqui no raster, config raster head nome, coloquei o nome da banda vermelha do arquivo, né? Tem o nome da banda vermelha. E no config raster near, que é do infravermelho, eu coloquei o nome da banda e do infravermelho, beleza? E aqui em config data NDVI, eu vou colocar a data, que eu consigo visualizar aqui também, que foi dia 17. Tem que colocar o número, a barra, o mês, que foi mês 12 de dezembro de 2022. Tem que estar esse formato aqui. Tem que estar esse formato aqui, não pode ser um formato diferente, senão vai dar erro. O nome da fazenda é o nome que vai aparecer no relatório, então eu coloco aqui o nome que eu quiser. Salva. E daí a gente vai aqui, salva, né? Configurou, é só isso aqui a configuração. Salva, a gente vai voltar aqui e vai dar 2 cliques no nosso aplicativo aqui, no nosso executável. E vai abrir esse prompt de comando aqui. Ele leva um tempinho, porque meu computador é meio lento, mas ele vai rodar de boa. Gente, aproveitando, né? Como eu disse antes, eu vou deixar disponibilizado. Eu estou mostrando aqui como é que eu utilizo. Mas se vocês quiserem, né, entrar em contato comigo, perguntar coisa, também pode entrar em contato e perguntar.
Se vocês quiserem que eu faça todo o processo de configuração, eu faço também, só que eu vou cobrar um pequeno valor ali, né? E eu também trabalho com mapas de produtividade, faço mapas ilustracionais de fazenda, faço relatórios operacionais através dos dados do monitor das máquinas. Faço todas essas atividades aí. E se vocês quiserem, eu faço alguma coisinha assim no QGIS, um relatório de máquina, qualquer coisa nesse gênero aí de geoprocessamento para fazenda eu faço. E eu vou cobrar um valor bem barato aí, deixando meu merchan aqui, né, enquanto ficar carregando. E é isso. E aí, começou agora, finalizando o talhão C01, ele tá fazendo, né? Vamos esperar pro próximo agora. Talhão 02, tá vendo? Ele vai fazendo aqui. Vamos entrar aqui no arquivo saído que ele já tá gerando pra nós, ó. Vamos atualizar aqui, ó. Ele tá gerando pra nós, ó. Já apareceu outro arquivo aqui. E ele vai gerar esse relatóriozinho aqui pra vocês. Essa imagem aqui que você já pode passar no WhatsApp. Explicar algumas coisas aqui também nessa imagem. Vamos falar alguma coisa aqui, né? Bom, aqui provavelmente, né? Eu não sei o que plantaram ali, né? Eu coloquei as datas ali, mas eu não sei qual que era a cultura que estava na época, a época que eles plantaram, né? Então eu vou explicar as colorações aqui. Temos a nossa legenda aqui, do azul até o vermelho, quanto o azul seria água ou sombra, né? Se tiver água ou uma nuvem vai aparecer. 0.1 seria um solo exposto, né? Mas ele vai confundir muito com o vermelho, com a palhada, de plantio direto, né? Eu tenho que dar uma ajeitada nisso aqui depois, mas já está utilizável, né? O algoritmo. Também pode ser outra coisa aqui, né? A gente teria que ver a imagem, coloração real, né? RGB. Mas enfim, ele vai gerar esse tipo de relatório aqui. Se você tiver um drone, você também pode adaptar para o drone. E tá vendo que todas aquelas configurações que a gente configurou no Shapefile, elas são necessárias para preencher essa parte aqui do relatório. Do campo, os hectares do campo, a data que foi tirada do DVI, a cultura que estava lá, a cultivar, o plantio, dias após o plantio. Por que que tá o DAP 0, né? Porque eu peguei o NDVI antes do plantio que eu coloquei no shape, então quer dizer que não estava plantado ainda, né? Então a gente tem que fazer certinho isso aí. Isso aqui seria uma, né? E ele vai gerar de todos os talhões aqui, ó. Vocês podem ver que gera de todos os talhões. Isso aqui provavelmente pode ser uma nuvem, né? Uma nuvem, era uma época bem de nuvem, por isso que eu volto a frisar, é bom utilizar o drone, mas ele gera esse relatório automático. Se você tiver um drone e ver as condições climáticas, né, você nunca vai ter esse problema, né? E é isso aí, gente, ele gera esses relatórios automáticos. Eu vou fazer mais para alguns outros, não, eu já vou aproveitar e já fazer para os outros aqui, eu nem vou cortar o vídeo não, vou mostrar para vocês. Vou abrir o config aqui de novo. Vou aqui em arquivos de entrada. Vou utilizar agora só dar um enter aqui para fechar, ele vai pedir para fechar. Vou selecionar agora da data, eu peguei da data do 12, né? Eu vou pegar a data agora. Vou pegar a data 19 de janeiro. Vamos ver se vai ter alguma... Deixa eu conseguir identificar alguma coisa. A gente coloca o nome aqui certinho. A banda vermelha, que é a banda 8, no caso dos Copérnicos.
.jp2, que o formato é diferente. Vou copiar aqui o outro nome. .jp2. A data, né? 23 do 19. Vamos salvar. Assim, por que eu uso o bloco de notas, né? Porque ele não tem uma interface gráfica, né? Essas são coisas que eu tenho que desenvolver futuramente. Ele já está funcional. Salvei, dou 2 cliques e vai o mesmo processo. Fazendo 2 vezes aí para vocês decorarem. E você ganha tempo, né? Que você consegue fazer da fazenda inteira. Aí, por exemplo, qual que é o sentido, né? Começa o plantio, você já faz todo esse processo aqui, começa a tirar as imagens do NDVI a cada uma semana ou 2 semanas. Você faz esse processo aí de só baixar a imagem, jogar aqui e executar, né? E vai salvando todos esses relatórios aí, né? Que vai ter um banco de dados aí para vocês olharem, consultarem, porque é informação, né? Informação é importante. Eu acho que foi o primeiro. E novamente, né? Eu trabalho com análise de dados, agricultura de precisão. Se vocês quiserem que eu configure alguma coisa específica, mude o formato relatório, eu faço também, mas eu vou cobrar um pequeno valor, né? Pode entrar em contato comigo aí. E também foi um vídeo aí que, né, eu fiz. Eu terminei o código e comecei a montar o vídeo aqui, não teve nenhum roteiro não. Tanto que a gente teve o probleminha ali das nuvens, né? É bom que vocês se depararem com essa situação também, já saibam o porquê. E vai realizando aqui as imagens, né? Vocês podem ver aqui, arquivo sair do NDVI. Ele aparece um do lado do outro, ó. O do 22 do 12 de 2017 e o 23 do 1 de 2017. Nuvem também, né? A gente teve esse problema com as nuvens aqui nesse local. As nuvens atrapalharam. Novamente. Mas é isso, gente. Se vocês pegarem... vocês procurarem em outros sites, vocês conseguem achar outras imagens aí de satélite que talvez não tenha nuvem. Aqui a gente pegou um período que realmente, né, cada chuva em janeiro que está um pouco intensificada, muita nuvem. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. E se tiverem dúvidas, entrem em contato. E agradeço a todos por assistirem até aqui. Obrigado.